Olá, meu pessoal dos condomínios. Espero que estejam todos bons, enfrentando essa pandemia, mantendo o isolamento, né? E quem já pôde vacinar, que vacine. É isso aí. E vamos agora falar do nosso assunto, nosso xodó, pelo menos para mim, né? Os condomínios. Vamos lá. Senhores, hoje nós vamos falar de um assunto complementar. Nós já falamos nele aqui no vídeo 10, que é aquele caso de prestação de contas em que um condômino isolado requer do síndico, em determinada situação excepcional, claro. É isso que nós vamos falar aqui agora. Quando é que isso é possível? Muito bem. Como vocês sabem, o síndico tem o dever legal, por lei, que tem que prestar contas em Assembleia Geral. Ipso fato, uma Assembleia Geral tem o direito de exigir contas do síndico. O síndico passa o ano inteiro gerenciando o seu dinheiro. Ótimo, ele está ali para isso, ser o procurador dos condôminos. Então ele vai gerenciar esse dinheiro, fazer tudo que ele tem que fazer para o condomínio, não é? E, no final do mandato, ele convoca uma Assembleia ordinária e presta contas. Muito bem. Aí vem a pergunta. E se ele não prestar as contas? Chegar numa Assembleia, ele leva esse assunto no bico, na conversa fiada, e não presta as contas. E a Assembleia, por sua vez, vamos supor que tem uma maioria amiguinha do síndico. E não exige dele as contas. E passa tudo em branco. Nem ele prestou as contas na Assembleia que ele convocou para isso. E nem a Assembleia Geral, em nome do condomínio, exigiu dele as contas. Como é que isso é feito? Quando a lei foi entabulada, né, foi arquitetada pelo legislador, colocou lá que o síndico tem que prestar contas a uma Assembleia. Ele não presta conta isoladamente para ninguém. A lei não permite ali não dá. Se aconteceu isso, ainda existiria uma saída antes de entrarmos na exceção. Qual que é? 1/4 de condôminos proprietários, adimplentes, podem fazer a convocação geral, colocando essa pauta em Assembleia, para tentar mais uma vez intimá-lo a comparecer e prestar contas. Essa é uma saída. Mas vamos supor que as pessoas que desejavam fazer essa Assembleia convocada por condôminos não conseguem um quórum, porque tem que ter 1/4 do todo. Prédio grande, 1/4 de condôminos, a gente não consegue reunir as assinaturas. E aí fica como está. Ele passou em branco uma Assembleia Ordinária, não prestou contas e nem a Assembleia Geral exigiu dele nada. Muito bem. Eu tive uma situação assim, tem uns 6 anos. Foi aí que me veio uma luz, digamos, da área dos condomínios, me iluminou. Eu vi que eu tinha um cliente que queria que ele tivesse prestado contas em Assembleia, e ele não prestou contas, nem a Assembleia exigiu nada. Aí eu falei com ele, vamos então estrear uma tese nova que eu tenho. O direito subsidiado, declinado, após uma situação. Vamos ver? Eu então preparei uma ação de prestação de contas em nome do meu cliente, um condômino só. E que, pelo que está escrito na legislação de condomínio, não pode. Entende que um condômino sozinho pedindo contas do síndico é ilegítimo e o processo é extinto. 99% acontece isso. Eu então entrei, já sabendo que o meu processo ia ser extinto, mas eu queria apelar para levar para o Tribunal de Justiça. E assim eu fiz. O processo nosso, do meu cliente, foi extinto pelo juiz dizendo que o meu cliente era ilegítimo e que ele não podia realmente prestar exigir essas contas.
Eu então apelei e levei no tribunal. No dia do julgamento eu fiz questão de fazer a sustentação oral, presente ali. Meti a beca preta e fui lá. A minha tese é a seguinte, senhores desembargadores, assim falei. Numa situação dessa, o síndico pode conseguir, isto é, chega lá e não presta contas, nem a Assembleia exige porque está mancomunada com o síndico. A grande maioria ali sentada, está todo mundo com ele e deixa para lá. Ora, se isso acontece, o dinheiro que ele gerenciou é de quem? É do condômino. Então um condômino, numa situação dessa, drástica, um condômino teria direito a pedir essas contas. É um ato de exceção. E falei isso e mais algumas coisas. Sabe o que aconteceu? Os 3 desembargadores que julgaram foram unânimes em darem provimento à minha apelação. E entenderam que num caso desse, em que o síndico convoca uma assembleia para prestar contas e não presta, e nem a assembleia exige dele nada, declina-se o direito a um condômino isolado para exigi-las. E se não passar essa exigência dele requerer no juízo da primeira instância, na segunda instância, possivelmente, um bom advogado fará valer esse direito isolado de um condômino. Muito bem. Esse era o item, porque nós temos uma saída, foi o que eu falei no início. Uma saída seria, ele não prestou contas, ninguém exigiu e tal. Depois, se um condômino isolado conseguiria 1/4 de condôminos adimplentes assinando um requerimento de convocação, tudo bem, ele provoca uma assembleia. Mas pode acontecer igualzinho. Chega na assembleia, que ele convocou, aquele 1/4, e o síndico nem aparece. Como é que você vai colocar em ata que vai exigir dele judicialmente? Fica um conflito muito, muito grande. Então, se vocês tiverem a oportunidade e quiserem essas contas, tente com o seu advogado fazer dessa forma. Vai na justiça, 1 ou 2 ou 3 condôminos e entra com a prestação de contas. E explica o caso todo, que teve uma assembleia ordinária em que ele não prestou contas, marcou na pauta que ia fazer e não fez. E a Assembleia, por seu lado, também não exigiu nada. Conta direito, descreve essa situação que requer a prestação de contas, já sabendo que em 99%, na primeira instância, o juiz vai dar a ilegitimidade dos seus clientes, de vocês. Você aí vai apelar para o Tribunal de Justiça. E aí é saber fazer uma sustentação oral bem feita, como nós estamos falando aqui agora. E sustentar essa tese do direito declinado. Ele se declina subsidiariamente a um condômino isolado, quando quem tinha obrigação de prestar contas não o fez. Por hoje é só. Abraço a todos.